calma, a coisa vai ficar feia, mas calma, as coisas infelizmente na política demoram e às vezes demoram até demais. O STF abriu hoje inquérito para investigar os atos criminosos desse domingo que pediam fechamento do Congresso, do STF, ditadura militar e AI-5, os atos dos quais o Bolsonaro participou. Esse inquérito foi aberto com um pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é o senhor Augusto Aras. Ele foi indicado ao cargo pelo Jair Bolsonaro. E veja bem, apesar dele ser indicado pelo Jair Bolsonaro, o Bolsonaro não é chefe dele. Ele vai ficar na Procuradoria-Geral da República por 2 anos, queira o Bolsonaro ou não, a não ser que ele cometa algum crime e seja deposto, mas nunca aconteceu no Brasil, ele vai ficar. Então, ele pode em qualquer momento se virar contra o Bolsonaro. E parece que ele acordou. Apesar de que o requerimento dele ao STF foi um requerimento bem covarde. Bem covarde mesmo, porque ele não citou o nome do Bolsonaro. Ele simplesmente pediu investigação sobre os atos que aconteceram e fim. E o STF vai investigar principalmente quem está financiando esses atos. Queremos também que se investigue os deputados que participaram e o presidente da República, mas o principal que parece que será focado é quem financiou. Eles querem fechar a torneira para parar de jorrar dinheiro, porque muita gente não sabe, mas esse tipo de manifestação é caro organizar uma manifestação. Quando eu vejo gente da esquerda dizendo, a gente tem que ir para as ruas, não sei o quê, gente, não é assim. Não é fazer um tuitaço ou fazer uma campanha de compartilhe com seus amigos e vamos todas às ruas e acha que vai lotar a rua. Não vai. Mesmo uma manifestação pequena como essa dos Bolsonaro, custa caro. Tem carro de som, tem organização, tem muito dinheiro por trás. É por isso que a direita faz muitos protestos de rua, porque tem sempre empresários bilionários bancando. Os empresários bilionários, obviamente, eles querem políticas de direita, porque eles querem políticas que explorem mais o povo. Se eles não explorarem o povo, eles não vão continuar sendo bilionários. Então não tem empresário bilionário financiando protestos de esquerda. A esquerda financia seus protestos com alguns movimentos sociais ou movimentos sindicais, uma coisa assim ou outra, que não é uma verba grande, então não dá para ficar organizando protesto toda semana, ainda mais agora que é pandemia. É por isso. Então, fechando essa torneira, a coisa começa a ficar cada vez mais feia para o Bolsonaro. E não é só isso. Eu aposto, deixa nos comentários, eu aposto que quem financia isso são os mesmos empresários que financiam as fake news. Fechando uma torneira, fecha toda a torneira. E aí os Bolsonaro vão ter que se escorar onde? No dinheiro público. Eles vão ter que sustentar tudo que eles fazem apenas com dinheiro público. E aí o número de crimes que eles cometem vai multiplicar, porque imagina que eles cometem crime aqui, ali com dinheiro público, ou seja, usar dinheiro público para fake news, para difamar, usar dinheiro público para isso, para aquilo, para dar emprego para amiguinhos, isso é crime, tudo crime. Mas quando eles precisarem usar dinheiro público também para fazer manifestação, aí vai começar a ficar cada vez mais evidente e eles acumulando crimes, a pena deles no futuro vai ser pior. Antes de eu falar sobre esse panorama, tem uma outra coisa. Os empresários também ficaram irritadíssimos com o Bolsonaro. Vários empresários retiraram apoio ao Bolsonaro porque ele foi lá falar sobre ditadura. Sabe por quê? Porque um país que entra numa ditadura, ainda mais em tempos de pandemia, vai ter corte de investimentos. A maioria dos empresários, ele não quer saber do mercado nacional, ele quer saber de exportar. Se o Brasil começar a sofrer sanção econômica porque virou uma ditadura, porque está violando direitos humanos de cidadãos e tudo mais, os empresários vão perder muito dinheiro. Esses banqueiros, todos, eles vão perder muita grana. Então, para eles não interessa para eles, não é interessante para eles uma ditadura nesse momento ou um golpe. É péssimo para os negócios deles. Já tem a pandemia, aí vem isso, é para acabar com eles. Então, muitos estão retirando apoio ao Bolsonaro e muitos, com certeza, estão ligando para interlocutores do Bolsonaro, se não para ele diretamente, para dizer, isso é uma palhaçada o que você está fazendo. Não apoiamos isso. E aí, sem apoio, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Mas, se você quer ver o Bolsonaro cair, se inscreve aqui no canal. É 1 segundo, é de graça. Quanto mais inscritos tem um canal, maior a chance dos vídeos desse canal aparecerem na página inicial do YouTube para quem não é inscrito no canal. Os canais bolsonaristas têm milhões de inscritos, tem canal com 3, 4 milhões de inscritos. Então os vídeos deles aparecem na página inicial do YouTube para muita gente. E aí eles clicam e eles conseguem
proliferar as mentiras deles para mais gente. Se você se inscreve aqui, é 1 segundo, é de graça, é um ato de resistência, porque quanto mais inscritos a gente tiver, mais chances dos nossos vídeos também aparecerem na página inicial. Então eles atacam com a mentira, a gente contra-ataca com a verdade. E as redes bolsonaristas, eles usam políticos, influencers, o próprio Jair Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, o Carluxo, eles toda hora compartilham nas redes sociais deles vídeos de youtubers bolsonaristas. Aí eles crescem muito mais, porque esse pessoal tem muitos fãs e aí eles crescem muito mais. E esses youtubers, eles fazem parte de mais ou menos uma cadeia de youtubers e um compartilha o outro, e eles também crescem juntos. Mas o principal crescimento deles se dá por causa disso. O Jair Bolsonaro, com milhões de seguidores, compartilha um vídeo. Eu vou dar um exemplo. O Roberto Jefferson, quando mentiu no domingo à noite, era de um canal de YouTube que tinha menos de 30 mil inscritos. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, compartilhou aquilo, os filhos dele também, vários deputados também. O canal está com mais de 150 mil inscritos. E em menos de 24 horas estava com mais de 150 mil inscritos. Eu nem vi quanto está agora. Mas olha só, eles pegam um canal de YouTube que nem é tão grande e puf, bomba. Agora imagina eles fazendo isso durante anos. A esquerda não faz isso. A esquerda não faz isso. Meu canal nunca foi compartilhado pelo Lula, pelo Haddad, pelo Boulos. Não, nunca foi. A esquerda não apoia os youtubers. Então, depende de você se inscrever. Agora, vamos falar mais sobre Bolsonaro. O STF vai investigar. A investigação da STF caiu nas mãos do Alexandre de Moraes. Ele é especialista em investigações. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo e ele investigava, ele é perito em investigar. Ele também tem um inquérito das fake news, lembra o inquérito das fake news? Tá rolando em sigilo. E esse inquérito das fake news também tá chegando em quem financia as fake news do Bolsonaro. Então uma coisa tem ligação com a outra, porque eu aposto, comenta aí, você acha que sim ou que não? Quem financia as fake news bolsonaristas são os mesmos empresários que financiam esse tipo de manifestação? Sim ou não? Eu aposto que sim, se não todos eles, a maioria deles. E aí o STF já tem até os dados desses empresários, porque está chegando o inquérito das fake news do STF, muita gente não sabe, mas eles já convocaram para depor, já foi depor aquele Alan do Terça Livre, que é um bolsonarista, já foi condenado por fake news também, tem um canal muito grande no YouTube, tem um blog, o Terça Livre é o blog dele, já convocaram vários youtubers e influencers da extrema-direita para depor lá, e muitos já foram, alguns ainda não, e eles já estão chegando, quebrando sigilos de empresários. E ontem, o Gilmar Mendes falou, essa investigação sobre esses atos de domingo, o mais importante é quebrar os sigilos fiscal, bancário e telefônico de quem está financiando isso. O STF sabe, fechando a torneira do dinheiro, acabou. O Bolsonaro está cada vez mais isolado, está cercado por todos os lados, tem investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro, tem 4 investigações, 2 contra o Flávio, 2 contra o Carluxo, no Ministério Público do Rio de Janeiro. Tem a investigação da CPI das fake news, tem o inquérito das fake news no STF, são coisas diferentes, ok? E tem essa investigação que o STF começou agora. Todas elas estão fechando o cerco ao Bolsonaro. E o Bolsonaro não tem o tempo a seu favor. Por quê? Primeiro, o número de mortes no Brasil está aumentando muito. Os dados do governo são dados mentirosos. Eu fico até bravo quando eu vejo a palavra subnotificação. A partir de hoje eu não falo mais essa palavra. Quando alguém fala a subnotificação de casos, é uma palavra bonitinha que a Rede Globo inventou, que a mídia inventou para proteger o governo Bolsonaro do crime que estão fazendo. Não é subnotificação, é crime mesmo. Eu vou dar um exemplo. Em Minas Gerais, morreram no ano passado, em um mês, cerca de 40 pessoas por problemas respiratórios. No mês passado, morreram em Minas Gerais 440 pessoas por problemas respiratórios. Mas Minas Gerais ou seja, 400 pessoas a mais. Mas Minas Gerais não contabilizou 400 mortes por coronavírus. Não, contabilizou bem menos. Ou seja, o resto é o quê? Morreram de quê? Tem muita poeira no ar lá agora? O pessoal está morrendo de problema respiratório? Não, o resto é casos que eles não notificaram de propósito. Segundo exemplo, Manaus. O Amazonas é o maior exemplo de todos. No ano passado, em Amazonas, no estado inteiro, morriam 23 pessoas por dia. Essa foi a média de quantas pessoas por dia morreram em Amazonas em 2019, ok? Em abril,
estão morrendo 83 pessoas por dia, ou seja, 60 pessoas por dia a mais do que no ano passado. Isso com isolamento, ou seja, menos gente sofre acidente, menos gente é assaltada, menos gente é assassinada, porque tem isolamento. Então, não muito menos, mas é menos. Mesmo assim, 60 pessoas todos os dias morrem a mais. E quantas são casos oficiais por coronavírus? Quase nada. Só um exemplo. No domingo passado, enterraram, ou seja, morreram 113 pessoas em Manaus. Foram só 3 casos de coronavírus confirmados. 3 mortes confirmadas. Ah, e as outras 100? Não, as outras 100 não. É tudo o governo mentindo. O novo ministro da Saúde, o capachão do Bolsonaro, que agora tem até suspeitas de que ele mentiu no currículo dele, de que ele não fez a pós-graduação que fez em Nova York. São só suspeitas, mas vai ser investigado. Ele foi colocado ali só para isso, para manipular os números, para maquiar os números para parecer que não está morrendo tanta gente. Então o Bolsonaro não tem tempo a favor, porque mesmo maquiando os números, vai começar a chegar a morte. Eu falei aqui todos os dias, vai começar a chegar a morte mais perto das pessoas, e as pessoas vão ver que a situação está feia. Mas tem um outro problema do Bolsonaro. Ele tem 20 e poucos dias para mostrar o exame dele de coronavírus, se deu positivo ou negativo. E se ele mentiu, e a gente sabe que ele mentiu, todo mundo sabe que ele mentiu, são vários crimes que ele cometeu. E crimes que dão muitos anos de prisão. E crimes comuns, viu? É crime comum. É crime que alguém faz a representação, o STF manda. Olha só como é que o Bolsonaro pode cair. É a coisa mais traumática para um presidente que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer. O STF fala, o Bolsonaro cometeu crimes comuns e pede para o Congresso votar. Podemos investigar o presidente da República por esse crime ou não? Se o Congresso vota, a Câmara dos Deputados, 2/3, como se fosse uma votação de impeachment, votam que sim, e no caso, se o Bolsonaro realmente mentiu sobre o exame dele, muito dificilmente não vai ser aprovado isso, o que acontece? Ele é afastado imediatamente e o STF pode decretar imediatamente a prisão dele. Olha só, esse é o panorama do que pode acontecer com o Bolsonaro. Claro, estamos sendo otimistas porque queremos que o governo caia. Eu falo sempre, calma, as coisas demoram. Infelizmente, as coisas demoram. Não se tira um presidente assim no meio de uma pandemia. Não se tira. É muito difícil que durante a quarentena, durante tudo que está acontecendo, o Bolsonaro caia. Mas é muito provável que logo depois ele caia. E eu estou falando, anota, ele vai acabar preso. Ele está cercado e, como qualquer pessoa que está cercado, o que ele faz? Ele atira para todos os lados, porque ele sabe que ele não pode se render. Não é como o Adriano da Nóbrega, que estava cercado e tudo indica que ele foi assassinado e que ele não reagiu, porque ele sabia que ia ser assassinado. O Bolsonaro não corre risco de morte. Ele corre o risco só de prisão, como o Adriano da Nóbrega. Ele corre o risco de perder o poder e perder toda a mamata dele, dos filhos dele e de todo o esquema que eles construíram. A coisa vai ficar feia para o Bolsonaro agora. Temos, infelizmente, que esperar. E tem uma coisa, esse é o panorama atual. Sempre lembre-se, é como um jogo de xadrez, tem 2 lados. Um lado está jogando e o Bolsonaro está cada vez pior para ele. O Bolsonaro pode contra-atacar. Nesse jogo de xadrez, parece que o Bolsonaro é um dos piores jogadores de xadrez de todos os tempos, mas vai que ele dá uma ou 2 jogadas certas e ele consegue retardar esse processo todo, fazer com que isso demore mais para acontecer, ou consiga, eu não acredito nisso, falo aqui nos últimos dias, todos os dias, eu não acredito nisso, vai que ele consegue reverter isso. Acho difícil. Ele vai tentar comprar os militares de alguma outra maneira, ele vai tentar acordos com o Centrão, ele já está oferecendo cargos para políticos do Centrão, conseguiu o PTB do Roberto Jefferson, o corrupto maior, um dos maiores corruptos da história do Brasil, conseguiu o PTB, está conseguindo um partido ou outro para apoiá-lo, sempre com corrupção, oferecendo cargos, a tal da velha política que ele participava, que ele fazia parte e que ele criticava tanto. É claro que ele está fazendo as mesmas práticas, ele nunca parou de fazer essas práticas, mas agora ele está fazendo isso mais e mais e mais. Ele está tentando se mexer e fazer alguma coisa. Acho muito difícil, porque o Jair Bolsonaro tem algumas coisas que pesam contra ele nesse jogo de xadrez aí. Ele tem um filho que realmente tem um miolo frouxo, e ele tem um guru que completamente maluco, que é o Olavo de Carvalho. E esses dois, o Olavo e o Carluxo, eles arranjam briga com todo mundo. Se você pensar bem, quando o Bolsonaro foi eleito em janeiro do ano passado, alguém imaginava, com ou sem pandemia, alguém imaginava que chegaríamos em abril, um ano depois, em apenas 16 meses,
o Bolsonaro estaria nessa situação? Não, porque a gente não imaginava que eles são tão incompetentes, que eles arranjam tanta briga sem necessidade e que eles jogam tão mal o jogo político, esse jogo de xadrez. Eles jogam muito, mas muito mal. Então a coisa vai ficar feia. E ó, se inscreve no canal, curte o vídeo, é um segundinho e é de graça. Vamos pra cima deles, dar o empurrão final. Falou!